Isso. Que com chuva não tem som do carro lá fora, né? Deus então nos abençoe e que a chuva vire à noite, né? Que a gente está precisando muito dela e assim nós possamos desfrutar. Irmãos, eu queria convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 11, para que a gente possa pegar o contexto do que está acontecendo aqui e a gente possa então meditar a palavra de Deus, amém? Atos capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11 diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Ele está falando sobre o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo viria para estar com a igreja. Esse é o batismo do Espírito Santo que ele menciona aqui. Né? 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Até que eles não tenham entendido o propósito da verdade da vinda do ministério do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam pensando que seria uma libertação política. Versículo 7. E disse-lhes Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E com este poder do Espírito Santo eles não vão derreter metal nem nada. Eles vão ser testemunhas, assim, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, enquanto Jesus falava com ele está falando aqui com seus apóstolos, seus 11 apóstolos, enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, né? Jesus foi ascendido, subiu, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Ou seja, enquanto o Senhor Jesus conversava com seus apóstolos, ele foi ascendido aos céus, e diz então que uma nuvem o recebeu e ocultou ele dos olhos dos seus apóstolos. Versículo 10. Estando com os olhos fitos nos céus, enquanto eles olhavam esse acontecimento, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Amém? Vamos todos ler novamente o versículo de número 11. Diz assim: os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, nós te rogamos, ó Deus, neste momento que tu venha nos abençoar, enquanto estudamos a sua palavra. Venha nos dar entendimento, venha abrir os nossos corações, venha nos dar, ó Deus, a prontidão em poder te obedecer de acordo com o conhecimento que tu tem nos dado, ó Pai, para que possamos glorificar o teu nome em nossas vidas e nossas práticas, ó Pai, e esteja, ó Deus, nos dando uma real consciência acerca da tua vontade, acerca das nossas funções como representantes teus, ó Pai, e que possamos, com responsabilidade, Deus, estar vivendo de uma maneira que o seu evangelho seja propagado, Deus, o seu nome seja glorificado, Pai. Nós pedimos a Ti, não porque merecemos, mas sim no nome santo do Senhor Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Vou soltar essa página aqui, para não ficar brigando com o ventilador. Irmãos, muitas coisas que nós temos aprendido de Deus, muitas coisas das quais Ele tem nos deixado ensinado, por conta da correria, por conta da nossa limitação, por conta do pecado, a gente acaba perdendo o fio da meada e se esquecendo de muitas delas. Muitas verdades nós temos aprendido desde que nós conhecemos a Cristo como Salvador. Muitas verdades Ele tem nos passado em relação à nossa
à nossa fé, em relação ao nosso compromisso com Ele, em relação à nossa conduta, em relação ao procedimento que Ele espera de nós, em relação às verdades concernentes a Ele, quanto ao seu ministério, quanto ao seu propósito, quanto ao desfecho da história, não é? E uma das coisas que parece que muitas vezes nós esquecemos, ou que não está sempre viva em nossas mentes, é que o Senhor Jesus ele vai voltar. Ele prometeu que voltaria, não é? Um dos propósitos da ceia é o quê? É anunciar que Ele virá, não é isso? Fazer isso em memória de mim e fazer isso até que eu venha. Não é? O interessante é que as pessoas muitas vezes estão tão presos com as coisas deste mundo, estão correndo atrás de tantas outras coisas, que isso chega a nem ser mais uma esperança. Para algumas pessoas isso chega a ser uma coisa indesejada. Muitas pessoas, quando eu digo pessoas, eu estou falando de pessoas crentes, elas muitas vezes nem querem que Cristo volte. Em muitos lugares nem é mencionado que Cristo irá voltar. As pessoas pensam que todas as bênçãos de Deus para a vida dos cristãos é aqui nessa vida. Eles perderam, na verdade, perderam o foco da sua caminhada, eles perderam a razão de terem sido salvos. Nós sabemos que a Bíblia nos ensina que nós estamos aqui de passagem. Ela fala de várias maneiras, de várias formas, que nós não somos daqui. Ela nos fala, Pedro se dirige a nós como peregrinos, estrangeiros. O escritor de Hebreus também, em Hebreus capítulo 11, se dirige a nós como peregrinos e estrangeiros. Mas parece que o diabo tem tirado do coração daqueles que conhecem a Cristo a verdade de que Cristo vai voltar, não é? Ele vai voltar aqui e ele vai consumar a obra que Deus deu na sua mão, não é? E é isso justamente o que esses homens de branco estão dizendo a esses 11 apóstolos. O que está acontecendo aqui, Cristo já havia morrido, ele havia ressuscitado, havia marcado um encontro com eles. Esse aqui foi um encontro já pré-estabelecido, marcado, e nesse encontro vocês vão à minha frente em Jerusalém e eu encontrarei com vocês lá. E aqui Jesus está dizendo o que vai acontecer, não muito tempo depois da sua ascensão, e o que aconteceria no tempo determinado por Deus, não é? O Senhor Jesus ele vai voltar. Ele prometeu que voltaria e ele disse que ele iria consumar a história. Quando ele fala acerca disso em Mateus capítulo 24, ele fala que a sua vinda seria uma vinda assim, fulminante e instantânea, não é? Ele fala em Mateus 24 que a sua vinda seria como um relâmpago. Ele vai voltar, ele vai vir buscar o seu povo. Irmãos, nós não vamos ficar aqui, nós não somos daqui, não é? Mateus capítulo 24, só para a gente ler, Mateus 24, 27. Eles nos abrissem lá em Mateus 24, 27. Aqui, Jesus está tratando a respeito de alguns assuntos. Ele fala do fim de uma forma temporal, que seria o fim, a destruição de Jerusalém. E ele fala do fim dos tempos também. É feita uma pergunta para ele aqui com uma dupla resposta. Mas em Mateus capítulo 24, o versículo de número 27, diz assim. Mateus 24, 27. Amém? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós poderíamos ficar aqui vários minutos, até horas, lendo acerca dessa verdade, de que Cristo irá voltar. E que a sua volta é iminente, irmãos. Quando perguntaram a Cristo acerca de quando se daria isso, ele falou assim, dessa dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho dos homens, nem o filho do homem, se referindo a ele na sua situação como carnal, como homem, mas somente Deus, não é? Por quê? Porque será uma coisa que será um pego de surpresa. Jesus contou várias parábolas para ensinar essa verdade. Nós deveríamos ter essa verdade, mais do que tudo, sempre vive em nossas mentes. Isso nos ajudaria a nos desprendermos de muita coisa. Isso nos ajudaria a termos um foco mais preciso acerca do serviço a Deus, do que nós queremos, no que diz respeito, na verdade, a Deus. Mas Jesus está falando que ele vai voltar. Será um dia de glória? Será, mas será um dia também meio que dificultoso, porque quando ele voltar, ele voltará para pegar o seu povo, ajuntar o seu povo para uma prestação de contas, irmãos.
Não perdemos a salvação e graças a Deus por isso, mas Ele virá nos buscar para que a gente seja julgado. Não julgado para a condenação, mas julgado para recebermos a recompensa por termos obedecido a Deus enquanto esta vida, né? Se é que obedecemos. Vá até 2 Coríntios capítulo 5, irmãos, vamos ler uma passagem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Paulo está falando acerca dessa realidade, dessa verdade de estar com Cristo, seja pela morte ou seja pela sua vinda, não é? E no versículo 7 ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, amém? Ele diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Sei que isso não é uma realidade em muitas situações, mas é assim que deveria ser. Versículo 8, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Não é? Essa é a confiança que Paulo tinha, que no seu serviço prestado a Deus, quando chegasse o momento da sua morte, ele estaria com o Senhor na sua glória para todo sempre. Versículo 9. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausente. Não é? Veja que ele mudou um pouquinho de assunto. Nós desejamos em tudo obedecer a Deus, ser-lhes agradáveis, nós desejamos fazer a vontade do Senhor. Versículo 10. Ele diz assim, porque todos, ele está se referindo aqui, irmãos, a crentes, porque esta carta foi escrita a uma igreja, não a uma cidade. Ele escreveu a pessoas salvas. Versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Irmãos, diante de um tribunal, ninguém vai para fazer festa, não é? Nem alívio secreto, nem nada disso. Diante de um tribunal, há o quê? O que existe diante de um tribunal? Julgamento. Não é? É um momento difícil, realmente de aperto para aqueles que levaram a sua vida cristã de uma maneira relapsa. É um momento de dificuldade para aqueles que não levaram Cristo a sério, nem o Evangelho a sério. Versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então nós temos várias informações, onde o Senhor nos diz que Ele virá. Em outras passagens, ele nos diz que ele virá como o ladrão. Ou seja, quando nós menos esperarmos, o Senhor estará voltando. Ele virá para pegar todos de surpresa, né? Ele ainda fala assim, se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, ele vigiaria, né? Para que ele não fosse então tomado de surpresa. Mas a Bíblia diz que ele virá como o ladrão. Quando menos se esperar, o Senhor se fará presente em nossas vidas. Nós deveríamos, irmãos, viver a vida de uma maneira bíblica e, naturalmente, irmãos, gozar de tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, aproveitar o melhor do mundo. Quando eu falo o melhor do mundo, eu falo aquilo que não está manchado com o pecado. Deus deixou muitas coisas para que a gente possa aproveitar. Ele fala assim, aquele que usa do mundo como se dele não abusasse. Então, não é errado aproveitar das coisas boas. Mas nós deveríamos trabalhar, nós deveríamos educar os nossos filhos, nós deveríamos buscar até mesmo conforto, nós deveríamos nos empenhar em certas obras, nós deveríamos até lutar por algumas conquistas, mas nunca perder de mente, nunca se esquecer que isso pode não acontecer, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. A Bíblia, 2 Timóteo mesmo, lá capítulo 3, dá um indício de como seriam os dias próximos à vinda do Senhor. E se a gente já estudou, já falou sobre isso, se a gente fosse ver, irmãos, os indícios são de que o Senhor está às portas. Não é? Os indícios mostram que Jesus não demora a voltar. Isso deveria nos deixar alerta, deveria nos deixar de guarda. Então, é um fato e uma verdade bíblica que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar para nos levar. Ele vai voltar para cumprir a palavra de Deus, para cumprir a obra que Deus Pai deu na sua mão para que fosse então consumada. Jesus vai voltar. Essa é uma verdade latente na Bíblia, não é? Se esta verdade tivesse o peso que deveria ter em nossas vidas,
não haveria espaço, irmãos, para, relaxo, não haveria espaço para desvios de conduta. A gente procuraria constantemente estar com a nossa vida em ordem, com a nossa casa em ordem, com a nossa igreja em ordem, né? Se nós tivéssemos realmente consciência dessa verdade e do peso que ela tem, não haveria espaço nas nossas vidas para intriga, nem diferença com irmãos. A gente ia estar preocupado em quê? Em pregar o evangelho, em agradar ao Senhor e aguardar a sua vinda, né? E aguardar a sua vinda. Eu poderia ir mais passagens para a gente enfatizar essa verdade, né? O Pedro mesmo fala assim, que o Senhor não retarda a sua vinda. O irmão Moisés hoje de manhã. Outras passagens que Jesus realmente está, as portas do Apocalipse falam que ele está perto, perto está o Senhor. Então, irmãos, nós temos que imaginar como será esse acontecimento, né? A gente não fica, a gente não está querendo colocar terror em ninguém, mas há a possibilidade, irmãos, de não chegarmos em casa essa noite. Há a possibilidade de não terminarmos este culto, porque o Senhor pode nos surpreender. E ele fala assim, bom seria, ele conta numa parábola, que quando ele voltasse, ele nos achasse o quê? Vigiando, cuidando, né? Com as mãos na obra. Bom seria. E se ele fala que bom seria, irmãos, nós deveríamos levar isso em conta. Porque quando o Senhor voltar, irmãos, terá fim toda a arrogância, toda a soberba, todo o orgulho, toda a religiosidade, toda a falsidade, tudo terá fim. O seu tempo estará findado. O que você podia e tinha que fazer, esse tempo passou. Né? Por isso que a Bíblia fala assim, no dia que se chama hoje, ainda é tempo de você se arrepender e crer em Cristo, ainda é tempo de você prestar um bom serviço a Deus, ainda é tempo de você glorificar a Deus em obediência e santificação, se separando daquelas coisas que ele diz que não o agrada, tendo uma conduta, não é? Como igreja e como família, que ele pede que nós tenhamos, para que possamos ser então por ele abençoado. Então, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Imagine se nós tivéssemos a informação, e ela fosse confiável, de que Jesus voltaria em uma semana. Ou seja, que você tivesse 7 dias. Né? 7 dias. Se você tivesse essa informação de que Jesus voltaria para buscar o seu povo, os seus eleitos, né? Em uma semana, em 7 dias, né? Isso ainda não tem o peso que deveria ter em nossas vidas. Sabe por que não tem o peso? Se eu fosse ao médico e ele dissesse para mim assim, Marcelo, você tem 7 dias de vida, e ele me desesperar, ia me descabelar, irmãos, a reação teria que ser a mesma. Deveria ser a mesma. Ou não temos o temor do Senhor, né? Imagine Jesus vindo te buscar em 7 dias. É como ele disse para o rei, coloca sua carga em ordem, porque você vai partir. Daí o rei orou, se humilhou, deu mais 15 anos, né? Para que ele tivesse um filho e desse maior dor de cabeça para ele. Mas imagine que você tivesse uma semana. Que Jesus disse assim, em uma semana estarei retornando. Estarei vindo buscar o meu povo. Eu faria uma pergunta para você. Se você realmente crê que Jesus pode voltar, e que se essa realmente fosse uma verdade, que em 7 dias ele viria para nos levar, e eu perguntaria, o que seria importante para você nessa semana? Irmão, só de pensar, a gente consegue imaginar quantas coisas a gente jogaria fora, né? Coisas que realmente a gente não precisa. Coisas que nós fazemos e que não há necessidade. E eu perguntaria para você, o que seria importante para você nesses 7 dias? Ou como que você usaria esse tempo disponível que Deus tem te dado? Se isso fosse verdade, com certeza essa notícia, ela traria uma gigantesca agitação. Você poderia ter certeza que o mundo, pelo menos dos cristãos, mudaria. A sua vida mudaria,
a sua família mudaria, a sua igreja mudaria, a sua forma de olhar para Deus mudaria, a sua forma de orar mudaria, de cantar mudaria, de pregar o evangelho mudaria, ou seja, tudo mudaria. Se tudo mudaria, é óbvio que tudo está, não digo errado, mas incompleto. Não é? Eu costumo dizer aqui, irmãos, o crente, na maioria das vezes, faz o que é errado, não por não saber, mas porque ele quer. Ele faz o que é errado porque ele, na verdade, quer. Pense nisso. Se nós tivéssemos essa informação e essa convicção de que você tem 7 dias, certamente, irmãos, todos os esposos aqui, todos os homens, todos os maridos aqui, eu tenho certeza que honraria suas esposas como a Bíblia pede. Não é? Porque há um mandamento para que isso aconteça. A gente vai ler rapidinho, Efésios capítulo 5. Alguns que a gente já conhece, mas vamos caminhar um pouquinho aqui. Efésios capítulo 5, o versículo 25. Efésios 5, 25 diz assim, amém? Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja e assim mesmo se entregou por ela. E eu tenho certeza, irmãos, que esse versículo, se ele fosse uma dificuldade para qualquer um aqui, depois da informação que ele só tem 7 dias, isso não estaria nenhum tipo de problema para ele. Com certeza, certamente esse mandamento não seria nenhuma dificuldade para ele. Por quê? Porque agora parece que ele tem a consciência da importância de se obedecer a Deus. Não é? Parece que agora tocou um sinete na cabeça dele. Irmãos, mas eu digo para você que não é preciso que Deus diga que você tem 7 dias para que isso aconteça. Diariamente, quando nós nos reunimos para estudar, para adorar a Deus, para ler a Bíblia, esse sinete tem tocado e tem mostrado, você está errado, você precisa mudar. Então não seria necessário algo ameaçador para que você obedecesse a Deus. Eu também creio que certamente todas as esposas se sujeitariam à liderança dos seus maridos. Efésios capítulo 5 ainda, ao versículo número 22. Diz assim: bom, vamos lá. Diz assim, vós mulheres, sujeitados aos vossos maridos como ao Senhor. Se você tivesse plena convicção de que você tem apenas 7 dias para agradar ao Senhor, para honrá-lo, para glorificá-lo por meio da sua obediência, eu tenho certeza que este mandamento não seria um problema para você. E eu tenho certeza que para você pouco importaria o que o mundo pensa disso. O que a sociedade pensa disso. Eu tenho certeza que pouco importaria para você. Eu tenho certeza que se essa fosse uma verdade, todos os filhos que estão aqui honrariam seus pais. Sem nenhum porquê, sem nenhum questionamentos, sem nenhum tipo de justificação. Colossenses capítulo 3, vamos um pouco mais adiante, irmãos. Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 3. Todos os filhos honrariam aos seus pais. Colossenses 3, 20. Amém? Diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Irmãos, se na condição de esposo, se na condição de esposa, se na condição de filho, nós tivéssemos a convicção de que Cristo pode voltar a qualquer momento, isso não seria difícil para ninguém. Isso não se tornaria um peso, na verdade, para ninguém. Porque eles estão prestes a se encontrar com aquele que deu esses mandamentos
a Ele. Né? Você já viu assim, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha meus 11 anos, minha mãe dava tarefa de casa para eu fazer. Ela trabalhava no objetivo de, naquele tempo falava servente, eu nem sei como é que chama hoje, mas ela trabalhava no objetivo de servente. E eu ficava o dia inteiro brincando, irmãos. Quando faltava uma hora para ela chegar, o que eu fazia? Eu ia igual um louco, fazer a tarefa e arrumar a casa que ela mandou. Parece que não é diferente, parece que as coisas não caminham diferente em relação a nós e nosso serviço prestado a Deus. Não é? Nós procuramos sempre fazer o mínimo. E parece que a gente não tem consciência de que Jesus pode voltar a qualquer momento para prestar conta, para tirar a limpo a sua vida cristã, para que você realmente mostre para Ele o que você fez com os seus talentos. Irmãos, se isso fosse um fato, em primeiro lugar eu creio que todo crente se humilharia na presença do Senhor. Ia ter fim à arrogância, à resistência. Não, eu não faço isso, eu não vou fazer nunca aquilo, eu não creio nisso, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Isso ia ter fim. Esteja certo, isso teria fim. Porque todo cristão verdadeiro, ele se humilharia diante do Senhor. Ele confessaria a Deus todos os seus pecados. Ele estaria desejoso de receber perdão de uma vida cristã displicente, inexpressiva. Ele confessaria todos aqueles pecados que o inquietam, que pesam no seu coração, que pesam na sua consciência. Irmãos, parece que eu tenho visto ultimamente uma comoção, parece que as pessoas estão falando mais do que nunca que Cristo está para voltar, muitas coisas estão acontecendo. E é preciso que a gente se encontre vigiante no que diz respeito a isso. Não é? Se Cristo realmente voltasse, se você tivesse a oportunidade, com certeza você se humilharia aos pés dele, você pediria perdão dos seus pecados. Você pediria perdão dos seus pecados quanto às suas prioridades. As suas prioridades nas quais não há lugar para Deus. Você pediria perdão por este pecado. Porque não dar prioridade às coisas do Senhor é pecado. Isso desagrada ao Senhor. Mateus 6,33, todo mundo conhece e fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas na prioridade do dia a dia, não existe lugar para Deus. Na verdade, ele acaba atrapalhando que você alcance os seus objetivos. Irmãos, se realmente você tivesse pouco tempo, você confessaria os seus pecados quanto à negligência em relação à obra do Senhor. Não é? Hoje é quase que preciso pegar a laço as pessoas para participar dos trabalhos da igreja. A não ser que seja festa, é claro, né? Mas é preciso. Quase que você pegue a laço essas pessoas. Você confessaria esse pecado de negligenciar a obra do Senhor. Irmãos, é um privilégio nós podermos participar da obra do Senhor. Levarmos o Evangelho, glorificarmos a Deus, adorarmos o seu nome. Muitos anjos queriam fazer isso, não pode, porque para eles não têm esperança, estão confinados ao inferno. E Ele tem dado a nós essa oportunidade. Com certeza você confessaria a Deus o seu descaso quanto à evangelização. É um mandamento, ide e pregai o Evangelho. Agora eu pergunto, tem se feito isso, irmãos? Dificilmente, porque não tem tempo. Não há tempo, irmãos. Temos coisas mais importantes para fazer, não é verdade? Temos diferenças com pessoas que impedem que a gente chegue até ela de maneira humilde e fale de Cristo para ela. Muitos pediriam perdão a Deus por estar pecando na questão da evangelização. Quando eu falo evangelização, irmãos, não é você, tem a festa da Coca-Cola na minha igreja, vamos na festa da Coca-Cola. Não é isso que eu estou dizendo, não, irmãos. É você realmente falar de Cristo para a pessoa e se evangelizar. Jesus falou para nós, falou, ide. Não falou para o mundo, vinde. Vai ter pastel, vai ter pizza. Não é isso que é evangelizar, é você falar de Cristo para a pessoa. Você ir até ela, você gastar um tempo com ela, você dar um estudo para ela. Isso é evangelizar. Mas só que isso requer o quê? Tempo.
demanda esforço e sacrifício de outras coisas que você julgue tão importante quanto. Com certeza, se Cristo falasse, eu estarei aqui de volta daqui 7 dias, você ia aproveitar muito bem esses 7 dias. Você colocaria a sua vida espiritual em dias, ou procuraria colocar em dia com o Senhor. Com certeza, você pediria perdão de um pecado que quase todos têm, que é correr atrás das coisas do mundo, de ver uma vida que se amolda e que agrada ao mundo, onde não há nenhum tipo de santidade. Irmãos, parece que santificação caiu de moda, não é? O que Deus quer é o seu coração. Então você pode deitar e rolar no pecado, mas eu tenho certeza que você tem consciência e conhecimento de tudo aquilo que Deus espera de você. E se você soubesse que Ele estaria voltando e que você teria um acerto daqui 7 dias, essas coisas que você julga não ser relevante nem importante teriam outro sentido, teriam outro peso na sua vida. Mas ao que parece, as pessoas nem creem mais que o Senhor Jesus vai voltar. Pelo menos é o que as suas vidas dizem. Na realidade, 1 João 15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Mas isso é uma dificuldade gigantesca para alguns cristãos. Isso é enorme demais. Muitos pediriam perdão a Deus no que diz respeito ao desprezo com a sua palavra, que a palavra do Senhor está sendo desprezada. Você rapidamente procuraria obedecer o máximo possível dos mandamentos do Senhor, não é? O máximo possível. Jesus disse assim: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. João capítulo 14. Irmãos, o que está havendo? Será que nós não temos fé nessa promessa que ele diria que iria voltar? O que falta para que a nossa vida seja movida de uma maneira expressiva? Irmãos, se realmente muitos cristãos crescem e tivessem essa informação de que realmente Cristo voltaria daqui uma semana, eles parariam de brincar com Deus. Não mais brincariam com o Senhor, não mais zombariam do Senhor, não mais escarneceriam ao Senhor. Não porque eles não saibam disso, né? Que nós sabemos que isso é errado. Gálatas 6:7 diz assim: o Senhor não se deixa escarnecer. Nós sabemos disso, mas parece que isso não tem o peso que deveria ter nas nossas vidas, irmãos. Porque as pessoas estão brincando com Deus, estão brincando com a igreja de Deus, estão brincando com as coisas do Senhor. Se você soubesse daqui 7 dias você está perante o tribunal do Senhor para prestar conta de tudo que você fez, de toda a desobediência, eu tenho certeza que você estaria aqui correndo e ia beijar o seu inimigo e falar: me perdoa, para que eu não chegue com esse pecado na presença de Deus. Eu tenho certeza que rapidamente essas pessoas se lembrariam de 1 João 1:9. Talvez eu pense que seria o primeiro versículo a vir na mente deles. Quem sabe diz 1 João 1:9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Seria o primeiro versículo que você sacaria da Bíblia para tentar colocar em ordem a sua vida, que está fora da vontade de Deus. Irmãos, nós somos chamados para servir ao Deus Criador de tudo, não para fazer parte de um clube social, não é? Nós temos já regras claras estabelecidas por Deus para que a gente possa se aproximar dEle, para que a gente possa fazer parte da sua família, para que a gente possa ser usado por Ele, para que a gente possa glorificar a Ele. Nós não somos daqui, a qualquer momento nós podemos ser tirados, sacados daqui, ser levados embora. E eu pergunto: como estaria a sua vida espiritual, o seu compromisso com Deus, o seu serviço prestado a Deus? Por isso que eu falo que se você
se isso fosse uma realidade, se isso fosse uma verdade, suponhamos que realmente ele voltaria daqui uma semana, você gastaria todo esse tempo correndo, você, mais do que depressa, você ia correr para aqueles seus familiares que você sabe que não tem Cristo e que estariam condenados ao inferno. Você correria atrás daquelas pessoas que você ama e você falaria do Evangelho. Você perderia toda a vergonha, não é? E iria dizer para ele: você precisa se arrepender e crer em Cristo, porque o Senhor está voltando. E se você não se arrepender, os seus pecados te levarão à condenação. Você será lançado para sempre no fogo eterno do inferno. Você precisa se arrepender, o Senhor está à porta. Daqui uma semana ele está aqui. Mas o que mudou? Ele pode voltar, talvez não voltar daqui uma semana, mas ele pode voltar daqui 2 dias. A urgência é a mesma de você falar de Jesus para as pessoas que são próximas a você. Mas para isso é preciso que você pregue o Evangelho e mostre o Evangelho que você está pregando. É preciso que haja mudança de vida. É preciso que a pessoa veja a transformação que Cristo fez na sua vida. É preciso que ele olhe para você e identifique você como uma pessoa diferente, como um cristão. E não como uma pessoa do mundo com uma filosofia diferente. Com certeza você pediria perdão a todas as pessoas que você tem ofendido. Você procuraria se reconciliar com todos. Mas eu digo, essa não é a vontade de Deus. É preciso que você esteja debaixo de ameaça para que você faça isso. O seu amor a Cristo não é o suficiente para mover você a ter esse comportamento, a ter essa conduta, irmãos. Irmãos, nós perdemos muitas bênçãos de Deus por não vivenciarmos o Evangelho de uma maneira bíblica. A gente sofre por ficar criando emendas para os mandamentos do Senhor. Né? A gente relativiza tudo que Deus tem pedido de nós, mandado que a gente faça. Eu tenho certeza que não fosse possível você ir na casa da pessoa e pedir perdão e se reconciliar com ela, você ia mandar um WhatsApp. Você ia usar o Zap de uma maneira correta, né? Você mandaria uma mensagem para ele pedindo perdão. Você daria ouvido quando Cristo diz assim: quando você tiver alguma coisa com alguém, a caminho do juízo, se reconcilie com ele no caminho. Faça com que sua vida esteja, assim, de acordo com a vontade de Deus, esteja leve espiritualmente falando. Que você tenha uma identidade com Cristo. Tiago diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Isso ia ser uma realidade. Sete dias. Primeiramente, se isso fosse verdade, você ia mudar de volta para sua casa. Você ia chegar lá e tudo, irmãos, eu digo que tudo ia ser diferente. Você ia olhar para sua televisão diferente. Não que ela seja ruim, não é isso. Você ia olhar para o seu carro diferente, para sua casa diferente. Você ia pensar no seu trabalho de uma maneira diferente. Você ia pensar na sua imagem de uma maneira diferente. Ou seja, tudo mudaria. Mas não é isso que deveria ter acontecido na sua conversão? Como diz em 2 Coríntios 5,17, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura. Se não aconteceu, o que está de errado, meus queridos? Porque tem alguma coisa errada, não é? E quanto ao homem exterior que segundo Cristo é criado, em verdadeira santidade, e eu creio que para que se estivesse ainda mais bem preparado para esse retorno do Senhor, para o arrebatamento, que nós cremos que é pré-tribulacional, né? Para que você estivesse mais preparado, você certamente ainda haveria de pensar sobre as oportunidades negligenciadas que Deus lhe deu. E você tentaria recuperar o tempo perdido. Que oportunidades negligenciadas? Diga você mesmo, você sabe. Quais oportunidades Deus te deu para glorificá-lo, para adorá-lo, para representá-lo, para falar de Cristo, e você deixou. Você não abraçou. Você desperdiçou. Não é?
Efésios, então, Efésios capítulo 5, versículo 16. Efésios 5,16 diz assim: remindo o tempo, pelo que os dias são maus. Você vê que não é preciso que você tenha convicção e certeza de que Jesus volte em uma semana para que você aproveite bem o seu tempo, porque Ele já mandou que você faça isso. Agora, com o que você tem gasto o seu tempo? Com certeza, nessa semana você o aproveitaria da melhor maneira possível. Não é? Acima de tudo, você se empenharia para que todos, o máximo de pessoas possíveis, ouvissem o Evangelho. Penso eu que talvez você sairia de porta em porta batendo palma para falar de Cristo. Você aproveitaria cada oportunidade para falar do amor de Deus, para falar do seu Evangelho. Você falaria para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus inimigos, você falaria para todo mundo, porque você é conhecedor do que espera cada um depois da morte. Tanto os que têm Cristo como os que não têm Cristo. Irmãos, é interessante que a gente está aqui em Efésios, vá até 1 Timóteo. Mais para frente um pouco. 1 Timóteo, capítulo 5. Você procuraria fazer com que os seus amigos, os seus vizinhos, os seus parentes ouvissem um testemunho claro quanto à sua fé. Nada disfarçado, mas um testemunho claro, compreensível da sua fé. 1 Timóteo 5,8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Esse cuidado, irmãos, também envolve falar de Cristo. Falar do amor de Deus. Não é prometer bênção, cura, prosperidade e falar para as pessoas que elas precisam se arrepender porque elas estão debaixo da ira de Deus e estão caminhando para o inferno. Para o inferno, irmãos. Não é esses clichês dessas igrejas. Venha para a campanha do descarrego, venha para a campanha da libertação. Não, é falar que você é um pecador, perdido, depravado, inimigo de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados para que você seja reconciliado com Deus. E de bônus, você é livre do inferno. Eu tenho certeza que você não mediria esforço e faria de tudo para ganhar a atenção das pessoas. Tem daquelas que você ama mais. Não é? Para que o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu filho, que não conhece a Cristo, ouvisse o Evangelho. Porque Cristo vai voltar daqui 7 dias. Eu não me espantaria se você chorasse ao pé dessas pessoas. Que você chorasse diante de Deus para que elas entendessem. E quem sabe, talvez daí, elas pudessem entender e ver a sua sinceridade. Porque até então não havia, né? Porque até então não havia essa sinceridade. E provavelmente nesse dia, talvez cada um, irmãos, fosse usado como instrumento para alcançar uma pessoa para Cristo. Porque então, agora existe a urgência, agora existe a necessidade, porque você sabe que ele vai voltar em uma semana. Essa urgência sempre se fez necessária, irmãos. Porque nós não sabemos quando ele há de voltar. Ela sempre se fez urgente. Certamente não haveria desculpas para não falar de Cristo. Né? Não haveria resistência quanto à questão de mudar a sua vida por completo. Por dentro e por fora, que não dá para mudar só de um jeito, não. Se Cristo te transformou por dentro, essa transformação vai refletir por fora.
Não tem como você esconder isso. Talvez não houvesse problema nessa questão. Certamente não haveria desculpas. Certamente você arrumaria tempo para essa obra maravilhosa que é falar de Cristo. Paulo sabia disso. E ele diz assim que ele se sentia devedor. Tanto a grego. Abra lá em Romanos, irmãos. Romanos capítulo de número 1. Versículo 14. Romanos 1, 14. Ele está falando do desejo que ele tinha de visitar aqueles irmãos, da necessidade que ele sentia de ir até eles. Na verdade, aqui, o versículo 13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Olha o que ele conclui. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Você realmente teria o sentimento de Paulo que você é devedor. Está em débito com aquelas pessoas que você poderia ter falado de Cristo e você não falou. Porque você estava ocupado com outra coisa. Na medida, eu digo assim, você não mediria talvez esforços, irmãos, e faria tudo para ganhar a atenção dessas pessoas. Sabe outra coisa que você pensaria se você tivesse certeza que Jesus Cristo voltaria daqui uma semana? Você pensaria no dinheiro que você ajuntou e poderia ter usado para ajudar a obra do Senhor, não é? Você lembraria da parábola do rico louco, que ajuntou um monte de coisa em celeiro, e Jesus falou assim: essa noite vai pedir a sua alma, que você ajuntou vai ser para quem? Talvez você pensaria e ficaria com o coração pesado e não ter ajudado mais quando poderia ter ajudado. Daí você então entenderia que talvez você fosse escravo do dinheiro. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 10. Você lamentaria porque talvez o dinheiro tivesse te afastado da obra, tivesse te afastado do serviço ao Senhor. 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Irmãos, isso não é uma suposição, isso é uma certeza. Deus está dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E ele conclui dizendo: e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, transpassando-se a si mesmo. Perceba que é um mal que a pessoa faz a si próprio, transpassando-se a si mesmo com muitas dores. Uma outra coisa que aconteceria, se você fosse informado, se Cristo dissesse a você: eu estou voltando daqui uma semana. Uma outra coisa que aconteceria, você não perderia um culto. Você ia pedir que tivesse mais culto durante a semana. Você queria recuperar os cultos que você perdeu sem uma justificativa verdadeira. Você iria para todas as reuniões, você iria para todos os estudos bíblicos, você iria para todas as suas reuniões de oração na igreja, você frequentaria todos os cultos dos trabalhos da semana, e pode ter certeza, nessa semana, esse salão ou o salão das igrejas estariam lotados. Lotados. Cheios. Talvez pessoas para o lado de fora, mas eles estariam lá. Porque eles têm que recuperar o tempo perdido. O tempo está se acabando, na verdade.
seria pequeno para tanta gente, muitos estariam até de pé do lado de fora. Aí sim, meus queridos, aí sim teria real sentido, teria propriedade aquele salmo que o Daniel leu. Aí sim, talvez você diria, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas, vai na frente lá, eu já vi isso, irmãos, vai no púlpito, aquelas igrejas que tem pessoas que tocam lá, e eles falam, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vê que a pessoa passa ali amarrada. A boca dele fala uma coisa, mas a feição diz outra. E ali no culto, eu tenho certeza que todos orariam fervorosamente. Realmente, todos que ali estivessem, não é? Eles orariam sem nenhum tipo de prendimento, acabaria toda a vergonha. Ele oraria falando bonito ou feio, né? Porque tem muitos que disseram, não sei falar igual irmão, então eu não oro. Ele oraria de qualquer forma, porque ele tem pouco tempo. Ele abriria realmente o seu coração para Deus, no meio da igreja, em gratidão. E outra coisa, eu tenho certeza que haveria muitos pedidos de oração. Né? Haveria muitos pedidos de oração. Eu tenho certeza que haveria muitos pedidos de oração para parentes e pessoas queridas que não conhecem a Cristo. Haveria muitos pedidos de oração para que Deus desse força, para que você vivesse o Evangelho de uma maneira bíblica, para que você prestasse uma adoração aceitável a Deus, para que você pudesse se desprender das coisas do mundo, para que houvesse verdadeira transformação na sua vida. Haveria muitos pedidos de oração. Porque o tempo está acabando. Não é? Outra coisa que aconteceria, eu tenho certeza que todas as pessoas, elas pouco importariam se sabe cantar ou não, mas elas cantariam até com o pulmão para fora. E acreditando naquilo que eles estavam cantando. Não cantariam da boca para fora. Tudo mudaria, não é verdade, irmãos? Tudo seria diferente, não seria? Tudo teria uma nova ênfase, um novo enfoque. Se houvesse oportunidade de cada um falar do que Cristo fez na sua vida, as pessoas não iriam parar de falar. Falariam constantemente, cada um contaria a sua experiência com Deus, sem nenhum tipo de recato ou vergonha. Não teriam preocupação em esconder que são realmente crentes cristãos ou evangélicos. Se realmente Cristo voltasse em uma semana, se realmente você só tivesse 7 dias, talvez todos os discursos terminariam assim, talvez todos falariam no final da mesma maneira. Talvez todos diriam assim, Deus, eu lamento muito porque por tantos anos eu não vivi de uma maneira totalmente consagrada. Eu diria ao Senhor, ele diria assim, eu lamento porque eu ajudei tão pouco na expansão do Evangelho. Eu lamento que eu até orei pouco pelas pessoas que têm disposição em falar de Cristo e se envolver na obra. Eu lamento muito porque eu testemunhei pouco as outras pessoas e que raramente eu vim participar de reunião de oração, de EBD, porque pretensamente tinha alguma coisa que me impedia, porque sempre tem uma boa justificativa para o pecado e para a desobediência, não é? Eu tenho certeza que talvez se pensaria, eu espero que o Senhor demore um pouco mais. Né? Que em lugar de 7 anos, 7 dias, talvez eu tenha mais 7 anos. E se o Senhor te desse em lugar de 7 dias, 7 anos, daqui 2 semanas, você teria esquecido e tudo estaria na mesma situação. Nada mudaria. Mas se isso fosse verdade, talvez você pensaria, eu mudaria totalmente a minha vida,
Eu gastaria mais tempo para que eu produzisse frutos verdadeiros para que me acompanhasse, né, para a eternidade. Eu queria e me preocuparia com galardões. Eu gastaria todo o meu tempo ajuntando tesouros no céu, porque verdadeiramente lá estaria o meu coração e não aqui na terra. Porque onde está o teu tesouro está o teu coração. O Senhor Jesus nos disse isso. Só que, irmãos, esta é uma atitude, assim, é completamente realista. A gente fala de uma maneira supostamente falando, mas isso é realista, isso é uma realidade, irmãos. A gente tem que lidar com essa verdade e com essa possibilidade de que o Senhor pode voltar a qualquer instante, a qualquer momento. 2 Timóteo capítulo 3 dá um indício de como seria os homens quando Cristo estivesse para voltar. Como estaria a situação? Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 em diante. Amém? Paulo está dizendo assim para Timóteo, que estava na igreja da cidade de Éfeso. Ele diz assim: sabe, porém, isto é um indício, é um termômetro que ele está dando para Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Irmãos, esses tempos estão sobre nós. Hoje existe a dificuldade de se pregar o verdadeiro evangelho, de se viver o verdadeiro evangelho, de levar a verdade bíblica para as pessoas, porque o erro religioso tomou conta de tudo. Corroeu tudo como se fosse ferrugem. Versículo 2. Porque haverá homens amantes de si. Ah, mas naquele tempo não tinha? Tinha, mas igual hoje não tem precedência. Os homens são mais do que nunca amantes de si próprios. O egocentrismo tomou conta de tudo, inclusive da igreja, irmãos. Serão amantes de si mesmo. Olha só, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Eu digo, você não precisa andar mais do que um quarteirão para achar essas pessoas. E digo mais, talvez você nem precise sair da igreja. Versículo 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Isso está acontecendo nos nossos dias? As pessoas são assim? Então o Senhor está às portas. Ele continua dizendo, 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos. Irmãos, é só você ver as redes sociais, os líderes religiosos como estão à procura do que as pessoas vão à igreja. Eles vão à procura de Deus, vão à procura de deleites, de bênção, de prosperidade, de cura, de ostentação, de primazia. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. As pessoas parecem crentes, mas a vida deles, meus irmãos, contradiz tudo o que a boca fala. Ele diz, deste, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levando cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Daí ele faz uma menção aqui. Ele fala que essas pessoas, eles são como James e Jambres. James e Jambres é aqueles feiticeiros do faraó que procurou imitar tudo que Moisés fazia. Eles resistiram a Moisés, eles resistiram à verdade e eles resistiram então a Deus. Ele diz assim, e como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes não aceitam, não se dobram, não obedecem à verdade, antes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario,
como também foi a Quenes, Janes e Jambres. Ele está dizendo aqui, 10. Tu, porém, tens seguido minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Uma identidade, uma identificação cristã. Uma identificação de um verdadeiro servo. 11. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que em Cristo querem ver, todos os que piamente querem ver em Cristo padecerão perdições. Mas os homens maus e enganadores, né? Uma característica desses homens é que são enganadores. Enganadores é aqueles que não têm a verdade, não ensinam a verdade, não pregam a verdade. Irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Agora o conselho que ele dá para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Precisaria de um tempo aqui para falar que as verdades do Senhor não mudam. Ele não tem uma verdade para cada cultura, uma verdade para cada século, uma verdade para cada milênio. Ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido. 15. E que desde a meninice sabe as Sagradas Escrituras, que pode fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Depois ele vai falar o 16, todos nós sabemos que toda a Escritura é divinamente inspirada. A Escritura é inspirada, o sonho não é, a revelação não é, esse profeta de hoje não é, mas a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para redarguir, corrigir. Irmãos, essa descrição que Paulo dá acerca dos últimos dias, ela é gritante nos nossos dias. Então eu digo para você que temos todos os sinais. A gente poderia ler Mateus 24, que fala também disso. Temos todos os sinais de que Jesus não vai tardar. Nós temos todos os sinais de que Ele está à porta. Não é? E não cabe um coração endurecido. Irmãos, levando em conta uma verdade como essa. Não cabe você ter resistência em submissão. Não cabe. Não cabe. Tiago vai falar para a gente assim que a nossa vida é como um vapor. Como um vapor. Todos os sinais que nós vemos aqui do tempo mostram que vivemos os últimos dias. Mas talvez ainda te reste para você, talvez, mais 1 ano, 2 anos. Mais 1 ano ou 2 anos de prazo para que você viva uma vida cristã verdadeira, para que você trabalhe para o Senhor, para que você absorva e incorpore todas as verdades bíblicas, para que você viva realmente como um peregrino, para que você realmente tenha uma identificação de Cristo, para que você tenha uma representatividade quanto ao Evangelho, para que você pare de brincar com Deus, com as coisas de Deus, para que você possa, em obediência a Deus, ser abençoado, primeiramente com entendimento, depois com contentamento, depois com consolo, depois com conforto, com paciência e com convicção acerca de tudo aquilo que Deus tem prometido que daria a você. Como nós temos estudado acerca de Abraão, irmãos. Assim nossa vida cristã talvez teria outra expressão, não é? Teria talvez uma outra motivação. Teria pouco lugar para queixas, para reclamações. Talvez teríamos tempo para recuperar tudo aquilo que nós negligenciamos em relação a Deus e ao seu serviço, não é? Mas quanto tempo temos? Não sei. O que eu diria? Comece hoje. Comece agora, não é? E que Deus sempre tenha misericórdia das nossas vidas. E que a gente realmente se entregue incondicionalmente ao Senhor Jesus Cristo, ao seu serviço, à obediência do Evangelho,
a uma vida que Ele quer que nós tenhamos, sem nenhum tipo de relutância, para que a gente realmente viva a plenitude da graça, da misericórdia e das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe os irmãos. Daniel?